Olá pessoal, eu coloquei aqui para me poder mostrar que muitas pessoas têm muita dificuldade de fazer nomes, né, e até mesmo de dar busca. E às vezes você dá uma busca no seu computador, você usa ali um buscador de letras, fontes, né, e às vezes você não acha. E às vezes você acha e também a fonte não dá certo, porque o software ele reconhece algumas coisas, né? Mas não tudo. Então, vou me apresentar para quem não conhece, eu sou o Carlos, eu trabalho com bordado há mais ou menos uns 28 anos, sou programador, trabalho um pouco com mecânica, eu sou formado é, em alguns tipos de cursos de designer e em moda. E eu gosto muito de trabalhar com o bordado. E aqui eu quero mostrar para vocês um pouquinho do que a gente trabalha quando a fonte, né, é diferenciada, né, quando a fonte a gente não encontra. Talvez você vai falar assim, ah, Carlos, mas aqui é a fonte que eu tenho aqui. Mas uma coisa eu garanto para você, aqui nós fazemos manualmente, ela fica muito melhor. Ela dá, porque você determina exatamente o que você quer, tá bom? Então, vamos lá fazer algumas coisinhas. Eu já comecei aqui já. Uma coisa bastante importante é a questão da formatação de como você quer fazer, a questão de densidade, né, que você vai trabalhar, tipo de amarração, essas coisas. Então, isso aqui eu não vou passar nesse momento, mas já está formatado, eu já fiz. Vamos andar junto aqui. Então, pessoal, eu peguei a ferramenta F4 aqui e vamos trabalhar. Então é bastante importante a gente ter uma imagem boa, por isso que às vezes nós pedimos, né, para as pessoas para nos dar uma imagem bacana, porque infelizmente o que acontece muito é que as pessoas é, elas trabalham e, e elas fazem, pega aquelas imagens que o carro passa correndo e vai e manda para nós fazermos, né? Então infelizmente não faz. Essa forma de fazer curvas aqui, pessoal, ela é bastante. Algumas pessoas trabalham de uma forma diferente, tá bom? Então, você vai ver programadores que trabalham de um jeito, programadores de outro jeito. Eu gosto dessa forma de trabalhar porque é mais ou menos igual o que o software faz, né? Então, o tipo de curva, né? A forma de fazer as curvas assim, eu gosto mesmo de usar exatamente como a, o software ele tem. Então a gente vai trabalhando, a gente vai levando. Algumas partes a gente tem que meio que determinar algumas coisas diferentes para poder ficar legível. Então, com o tempo, a gente programando, nós acabamos pegando um jeito de fazer vamos colocar assim, um jeito próprio, né, de construir, de nós trabalharmos, de fazer a construção do bordado, né? Então aqui é um desenho que ele vai ser meio grande, né? Então a gente já leva dessa forma aqui. Outra coisa bastante importante também, que às vezes muitos programadores, né, eles não nem comentam muito, é que é, dependendo do tamanho do bordado, nós fazemos de um jeito. Então, dependendo do tamanho do bordado, nós fazemos de outro. Então, existe muitas formas de fazer a mesma coisa, muitas mesmo. Não existe essa é a certa, essa é a errada. Todas as formas elas vão dar para fazer o resultado. Pode ser que algum resultado vai ficar melhor e o outro não tão bom, nem tão bom. Mas não existe um jeito, ó, esse meu jeito é o jeito certo, né? Que é a forma mais correta. Eu trabalho, como eu disse, eu trabalho há muitos anos, então com o tempo você vai pegando vários macetinhos, né, para poder fazer, né, igual as curvas assim. Eu gosto de trabalhar dessa forma aqui, mas existe outras formas de fazer, né, que nós até aprendemos, né, com alguns amigos programadores também. Mas eu gosto de fazer desse jeito aqui que eu acho bem bacana. Algumas letras aí, a partir da primeira você já pode ir fazendo a continuação. O bacana de fazer letras, de fazer fonte, é isso, é você poder é, ter essa mobilidade, né? Então, dessa forma aqui você consegue ir trabalhando bem melhor. E o bordado é sempre assim, você tem que já, antes de você dar o primeiro clique, já saber o que você quer fazer disso aqui. No meu caso, eu vou começar aqui e vou terminar aqui. Mas eu posso começar aqui e terminar aqui também. Isso bem, como eu disse para você, pode ser que algum programador vai fazer de um jeito e pode ser que
aconteça de fazer bem parecido, né? Então isso aqui é uma coisa assim que é tentativa e erro, né? Nós aprendemos isso também. A gente vai trabalhando e vai tudo na tentativa e erro. Eu não sou muito rápido em cliques, né? Eu já fui bem mais rápido já, mas a mão vai cansando. Com o tempo a mão vai cansando. Tem pessoas que dão esse ponto aqui bem mais próximo, tá bom, gente? É bem mais próximo. Tem pessoas que dão um ponto mais longo. Eu gosto de fazer ele mais longo e se eu precisar de fazer algum ajuste, né? Eu mesmo, depois que eu finalizo assim, eu gosto de dar uma olhadinha, ver se como que tá ficando as curvas, né? Aí eu venho e dou uma ajeitada. Mas isso aqui é uma coisa assim que é muito capricho, né? Eu gosto de fazer, de rever, de corrigir. É uma forma da gente trabalhar, né? É o jeito de cada um trabalhar e fazer o seu trabalho. Então, eu gosto dessa forma, porque eu acho bem melhor. Uma suposição aqui, se fosse na leitura do software, ele já faria diferente. E eu já gosto de fazer de um jeito que o software, depois de que o bordado fazer, ele dá uma diferença. Às vezes as pessoas pegam um desenho que foi feito o reconhecimento automático e no reconhecimento automático muitas coisas ele não faz. Ele estica, faz algumas coisas que você não vai gostar. Então, assim, eu não curto muito, né, nada automático. Eu gosto de fazer do meu jeito, eu gosto de trabalhar, de trabalhar com a forma que eu aprendi mesmo, né? É igual eu falei, com o tempo a gente vai pegando muitos macetinhos, né? E esses macetes a gente vai pegando com os nossos amigos programadores aí, cursos, né? A gente vê muito curso na internet e tem muitos cursos bacana, né? Muitos cursos bacana mesmo. E só que o que eu falo, se você vai fazer um curso com algum programador, peça um desenho dele, né? Teste um desenho dele, experimente antes de comprar um curso de programação, contrate o serviço dele para poder ver como que é o serviço dele, porque muitas vezes a pessoa ela tem uma dinâmica, vamos dizer assim, até bacana, explica bem, mas nós temos que ver como que é a forma que ele trabalha, né? Porque você tem que ver como que é o resultado que você quer futuro. Então, eu gosto é, de conhecer. Eu mesmo sou programador há muitos anos e eu contrato pessoas, né, para fazer trabalho para mim assim de programação, explico como que eu gosto dos desenhos. Isso é comum, todo mundo que é programador faz isso também. É aquele negocinho lá, igual o cozinheiro, né? Ele tem que dar a pitada de sal, ele tem que colocar do jeito dele, porque é o jeito dele. Nem que for para colocar ali só um cisquinho do sal dele, ele vai querer fazer um jeito para poder falar, ó, teve uma pitadinha minha ali. Então isso aí é uma coisa pessoal mesmo. Então eu contrato, mas toda vez que eu contrato, depois que finaliza o serviço assim, eu gosto de ir lá e olhar, né? Eu tenho essa mania mesmo de olhar. Igual aqui, ó, a letra I, ela tá meio longe. Então, quando é assim, eu aproximo, tá bom, pessoal? Eu aproximo porque é, fica bem mais fácil da gente trabalhar, tá bom? Então, ou eu vou dar um corte aqui e acaba não ficando tão bacana. Então, o que eu faço? Eu faço aqui e desço um pouquinho. Isso não vai danificar o seu trabalho, não vai ficar ruim também. E aqui você tem é mais fácil de você trabalhar, tá bom? Esse aqui é um jeito, é uma coisa minha, tá bom? Não vou falar assim que é certo, isso, aquilo. É a forma que eu sei que vai ficar bom, né? Por já conhecimento, por eu já ter trabalhado com esse tipo de serviço. Então eu sei que isso aqui não vai danificar, não vai prejudicar em nada o bordado, tá bom? Dá só um ajustinho aqui para ficar bonitinha a pontinha do i. E essa parte aqui, pessoal, de esses ajustinhos assim, é muito bacana quando você começa a mexer com programação, você vai criar uns hábitos muito bacanas, sabe? Alguma coisa bem legal mesmo, assim, que é só você fazendo mesmo para você entender. Igual assim, a letra O, a letra A tem seu jeitinho de fazer,
Tem muita gente que gosta de fazer assim umas formas diferentes. Tem pessoas que não gostam de cruzar, né? Não está errado. Eu, como o desenho não é tão grande, não é um espaço tão gigantesco, daí eu cruzo. Mas tem muitas pessoas que não cruzam, tá bom? Não está errado, eles estão certos. É o jeito, como eu disse, né? A forma de trabalhar. Cada um trabalha de um jeito. Tem uns que trabalha, vem aqui e pula e depois recorta, né? Eu gosto de fazer desse jeito aqui. Então não existe um jeito certo. O correto é fazer da forma o mais correta possível, e quando você termina o seu trabalho e você joga para a máquina ela vai te dar um resultado perfeito, né? Então é isso que você tem que fazer. É isso que você tem que ter na sua mente assim a respeito de bordado. Ter essa consciência que o desenho vai ficar perfeito, né? Eu já faz muitos anos que eu nem sei o que é bater a amostra, apesar de que eu peço sempre para os meus é, clientes, né, para eles poder testar antes, porque não é só a programação. Você está começando a mexer com programação, está começando nessa área de bordado, não é só a programação, tem todo um trabalho por cima, né? A questão de estrutura, isso é muito importante, pessoal. É muito bacana você ter essa visão do bordado. Questão de tamanho, a gente tem uma dificuldade muito grande hoje aí, as pessoas têm muita dificuldade com medidas. Então é bem bacana você ter essa consciência, né? É muito bacana você ter essa consciência de tamanho. É, eu gosto quando eu converso com os meus clientes, eu gosto de explicar, eu gosto sempre, eu tenho assim uma facilidade muito grande para poder estar explicando algumas coisas e até fazendo, né? Para poder deixar o mais perfeito possível. Então, essa parte é muito bacana de você aprender. É uma coisa bem legal você aprender para você estar passando para as pessoas. Deixa eu pegar aqui. Você viu? Depois que você faz um certo caminho, acaba se tornando um pouco mais fácil. Mas aqui, pessoal, é tudo feito na mão, né? Não é aquela coisa automática. Você vai lá, pega a letrinha, tudo bonitinho. E aí o que acontece? Quando você pega uma letra que a fonte não é tão bacana, ela acaba não ficando legal, né? Então eu gosto de fazer assim para ter o meu DNA. Aqui é o meu DNA, é a forma que eu trabalho, é a forma que eu sei que vai dar certo, né? O desenho que eu sei, eu tenho certeza de como vai ficar, então eu sei onde a máquina vai trabalhar, né? Onde ela vai trabalhar, como ela vai trabalhar, se vai ficar certinho, se vai ficar errado, eu sei onde a máquina vai passar em cada etapa do bordado, então isso é importante. Aqui nós vamos dizer assim que a gente tem todo o domínio do bordado. E infelizmente, se você não fizer dessa forma, você pode não ter todo esse domínio. Então, ó, o desenho está pronto. O desenho a cliente pediu com 18 centímetros, né? Então, bastidor 18, o máximo é 178. E aí está o desenho prontinho, pessoal. Ó, do jeito que o cliente quer. Então, essa foi uma dica, né, de como trabalhar com a ferramenta F4 e fazer sua própria letra. Uma coisa que eu não fiz aqui, que é importantíssimo, é salvar, gente. Essa parte aqui não tem como nós não fazermos, tá bom? Tem que, quando faz desenho, tem que salvar. Aqui eu tenho uma pastinha nomes, né? Luana e Júnior. Aí, pessoal. Aqui é só para vocês verem como que ficou o desenho final. Beleza, pessoal? Um abraço e fiquem com Deus.